Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. No vídeo de hoje, uma pergunta que recebemos com bastante frequência é sobre o que é polarização em um transistor. É um termo bastante básico, bastante elementar, mas tem muita gente que está assistindo o canal, isso é muito legal. Um abração para todos vocês que estão começando na eletrônica e entendendo aos poucos todos os conceitos da nossa querida ciência da eletrônica. Então sejam bem-vindos no canal e por isso eu estou fazendo esse vídeo falando especificamente sobre polarização, mas mesmo você que já sabe o que é, fique no vídeo que eu tenho certeza que vai gostar, pois mostraremos uma aplicação prática bem legal com o transistor, tá certo? Deixe like, se inscreva no canal, seja membro WR Kits, clicando no botão aqui embaixo. Vídeo que é um oferecimento da Raiza, raiza.com.br para turbinar o seu laboratório de eletrônica. Então acesse, veja os produtos e utilize o cupom WRKitsRaiza para 7% de desconto em toda a loja. Veja aqui embaixo que tem bastante coisa lá na Raiza. E também nossos cursos exclusivos que estão na descrição. Veja, invista no seu conhecimento, tem amplo conteúdo, incluindo o curso de áudio e amplificadores profissionais, que trata especificamente de projetarmos amplificadores com transistores. Eu sei que muita gente se interessa por essa área. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! O termo polarização é um termo bastante recorrente quando estamos trabalhando com transistores. Nós sempre mencionamos o transistor está polarizado com os seguintes resistores. Esse resistor serve para a polarização do transistor e assim por diante. Afinal, o que é polarização, galera? Polarização é basicamente aplicar potenciais elétricos em eletrodos. Um termo bem direto assim. Aqui no caso do transistor são os seus terminais. E os potenciais elétricos são as tensões em cada um dos terminais. Tensão de coletor, tensão de base, tensão de emissor. Quando nós projetamos um circuito para obter determinada tensão de coletor, determinada tensão de base e de emissor em um transistor, nós estamos fazendo o projeto da polarização desse dispositivo. E como já estudamos aqui no canal, existem métodos de polarização que vão levar o transistor a trabalhar em diferentes modos. Tem a região de corte, região de saturação e a região ativa, que é quando ele está trabalhando como um amplificador de sinais. E hoje nós vamos trazer um exemplo para você polarizar um transistor e testar diferentes pontos de operação. Que é esse circuito bem interessante aqui. Por isso que quem é mais experiente vai gostar da aula também, que pode montar o circuito aqui, fazer alguns testes no laboratório, ou mesmo realizar a simulação dele. Eu tenho um BC550, um transistor bipolar de junção, NPN, você pode utilizar outros, como o conhecidíssimo BC547, BC548, o que você tiver aí, NPN de uso geral. Estamos, portanto, polarizando, e agora você já sabe o que esse termo quer dizer, com os resistores aqui, RC e RE, e com esse trimpote. A polarização de base ocorre com esse trimpote que vamos ajustar na prática em tempo real. A alimentação é não simétrica de 10 volts. Vamos acoplar um sinal senoidal com este capacitor. Na base vamos acoplar na saída, em cima dessa carga aqui, esse resistor de carga, o outro capacitor de 1 micro. Se você não sabe o termo capacitor de acoplamento, você pode pesquisar no YouTube, WR Kits. Digite aí WR Kits, capacitor acoplamento, você vai encontrar um vídeo explicando, mas basicamente vamos acoplar o sinal ao nível DC de polarização. Então eu aplico um sinal senoidal aqui e ele, podemos dizer em via de regra, que ele se soma com o sinal DC. Então se eu tiver um sinal excursionando a 0 volts aqui, esse sinal estará somado com a tensão de base. Então eu terei aqui na base, aqui é o 0, aqui vai ser a minha tensão de base, o sinal excursionará sobre a minha tensão de base. Da mesma forma, em VC, teremos uma tensão de coletor
Aqui está o zero, aqui está o VC, que deve ser superior à tensão de base, e o sinal excursiona aqui. Então nós acoplamos o sinal sobre a carga e ele volta para o zero. No caso aqui é a fase invertida, tá certo? Eu desenhei a mesma fase, mas sabemos que nesta configuração em emissor comum, o sinal defasa em 180 graus, na verdade. E já tem vídeo sobre isso no canal também, para você pesquisar. Então aqui, esse é o aspecto mais correto do sinal e vamos ver já já na prática. Qual é a ideia? Nós vamos variar a tensão de base buscando os diferentes pontos de polarização do transistor. Eu preciso de uma tensão de coletor maior que a de base e uma de base maior que a de emissor para que ele esteja na região ativa. E eu posso ajustar o trim-pot, isso eu faço com um voltímetro simples, para obter uma tensão de base de modo que a tensão de coletor esteja localizada mais ou menos na metade da tensão da fonte, que nesse caso é 10 volts. Resistor de carga é 5,6K e o de emissor 150 ohms. Então o ato de polarização, quando nós definimos tensões, coletor, base e emissor, criam também as correntes quiescentes do circuito. A minha corrente de coletor, a minha corrente de emissor e a minha corrente de base. Mas isso também é assunto para vídeos sobre amplificadores. Recomendo de novo o nosso curso. E se você quer ter uma noção, tem vídeos também no canal sobre amplificador em emissor comum. É só digitar na busca WR Kits, amplificador emissor comum. Não tem erro, tá certo? O tópico que você quiser. Aqui temos já mais de 3.400 vídeos de conteúdo. Vamos ver o circuito na prática, começando com o voltímetro. Vamos ajustar aqui, medir as tensões. Normalmente, se ajustarmos a tensão aqui até obter em torno de 5 volts, que é a metade da tensão da fonte, nós já teremos o transistor na região ativa, pronto para amplificar sinais. E antes de irmos para a prática, um recadinho bem rápido para os assinantes WR Kits. Você já pensou em trabalhar com software profissional com mais de 35 anos de existência para projetos de placas de circuito impresso? Altium Designer tem link exclusivo para você, assinante, aqui na descrição. Baixar agora mesmo a versão trial do Altium Designer, que lhe permite simulações, por exemplo, de circuitos, desenho de diagramas esquemáticos, layout, 3D e gerar os arquivos Gerber. Aproveite, Altium Designer para os assinantes aqui, versão trial, hein? Baixe e comece a utilizar agora mesmo. O circuito já está montado, eu já tenho aqui a minha fonte em 10 volts. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar os capacitores do circuito para medirmos as tensões DC. Tensão de coletor está em 3,2 volts, tensão de base está em 0,82 e a de emissor 0,186, ou 186 milivolts. Vamos atuar no trim-pot até obter uma tensão aí de 5 volts. Então veja que é bem sensível, ó, eu mexi muito pouco no trim-pot e a tensão já caiu para 320 milivolts. Significa que o transistor está saturado já. Então se eu voltar um pouco, se eu voltar bastante, ó, nós teremos no coletor praticamente a tensão da fonte, então o transistor nesse momento está em corte. E aí, sutilmente, posso atuar aqui no trim-pot, a tensão de coletor cai, e eu ajusto até mais ou menos 5 volts. Ó. Consegui. Em torno de 5 volts, a minha tensão de base será a VBE. No caso, em relação ao emissor, será a VBE. Então, 760 milivolts. Medido em relação ao emissor, nós temos aí a VBE do transistor, que é 625 milivolts. Tensão de emissor, 135 milivolts. Tensão de coletor, maior que a tensão de base. Tensão de base maior que a tensão de emissor. Transistor na região ativa.
está pronto para amplificar um sinal. Bora lá conectar os capacitores de volta. Aplicar um sinal senoidal do gerador de 1 kHz. Já está pronto, já liguei aqui. E esse é o nosso resultado prático. Em amarelo eu tenho o sinal de entrada. Observe que estou em 500 mV por divisão na entrada e 2 volts por divisão na saída. Então temos ganho de tensão, hein? Se eu colocar 500 mV na saída, você perceptivelmente vê que temos um ganho considerável de tensão. O que estamos medindo aqui de pico a pico é em torno de 5,7 volts, aplicando uma entrada de aproximadamente 300 mV, está dando um ganho um pouquinho abaixo de 20, nosso ganho. E realmente não estamos utilizando um capacitor de bypass no emissor aqui, é dentro do previsto esse ganho aí para esta topologia, sem o capacitor de bypass. Estamos apenas com o resistor de emissor nesse caso. O que é interessante dessa topologia, que vale destacar, é que eu posso ajustar o trim-pot para obter diferentes pontos de operação, que são diferentes classes de amplificadores. A galera que fez o curso já de áudio amplificadores sabe muito bem do que eu estou falando. O transistor agora está operando em classe A. O transistor em classe A é quando ele excursiona 360 graus do sinal. O ciclo completo, ele está sempre na região ativa, sempre pronto para excursionar um sinal completo. 180 graus o sinal é classe B. Eu vou inverter o canal 2 para ficar mais intuitivo de enxergarmos isso. Então, se eu diminuir aqui a polarização, tensão de polarização, olha o termo, agora você sabe o que é polarização. Se eu diminuir a polarização da base, eu vou tender a um classe B, quando o transistor excursiona 180 graus do sinal apenas. Veja que ele está só excursionando um semiciclo do sinal. Tá aí. Um pouco acima disso, em torno de 210 graus, é a famosa classe AB de operação. Que, falando de amplificadores de potência, nós temos o transistor funcionando conjuntamente com um PNP na saída, ambos polarizados um pouquinho acima da região de corte, o que nos dá maior eficiência do que o classe A, e ao mesmo tempo nós temos maior fidelidade em relação ao classe B, sendo a classe AB a classe genuína mais bem sucedida nos sistemas de áudio. E o que é curioso também deste arranjo é que, se eu modificar um pouquinho mais, diminuindo mais ainda a tensão de base, eu consigo um classe C, que é quando o transistor excursiona menos que 180 graus do sinal. E também sabemos que os classes C são utilizados em conjunto com um circuito tanque ressonante sintonizado para a frequência de operação. Ele trabalha em uma frequência única. Classe C tem aplicações específicas, por exemplo, em circuitos de RF. Então, classe C precisa trabalhar naquela frequência específica, e uma grande vantagem do classe C é a sua alta eficiência. Beleza, galera? Espero que agora ninguém mais tenha dúvidas quando mencionarmos o termo polarização aqui nas aulas de transistor. Deixamos aí na região ativa. Show de bola! A galera que já sabia revisou alguns termos, tenho certeza, e quem não sabia ainda certamente aprendeu algumas coisas novas. Como bônus, eu mostrei algumas classes de amplificação aqui para você na prática. Peça mais vídeos aqui, deixe sugestões nos comentários e deixe o seu feedback de sempre. E esse foi mais um vídeo em parceria com a Raiza. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Maratone os nossos vídeos, nos siga nas demais redes, tem o Instagram WR Kids, fique lá e siga para ver todas as novidades sempre no nosso Instagram e as demais redes todas na descrição.
Valeu sua audiência, aquele abraço e até a próxima.